Shalom, Uvrahá, paz e bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Amém? Então, pessoal, vamos lá para mais um dia. Estamos aqui juntos, não é? Mais um dia num ambiente diferente, um pouco com eco, mas não vamos perder o propósito de estarmos aqui, entendendo a Bíblia de uma forma simples, tá ok? Então, pessoal, nós estamos, agora no livro de Neemias, tá ok? Porque falamos do livro de Esdras, terminamos ontem, não é? São apenas 2 dias, são 10 capítulos do livro de Esdras, e assim nós terminamos. E agora nós damos continuidade com o livro de Neemias, tá bom, pessoal? Eu estou, no retiro, mas não vamos perder o propósito, estamos juntos. Então, o livro de Neemias vai relatar uma história no início triste, mas lá na frente, vai ser algo mais prazeroso. Por quê? Porque Neemias estava, numa época do período babilônico, aonde massacraram, destruíram, Jerusalém. Jerusalém foi toda destruída. Os muros, as portas de Jerusalém foram derribados, foram destruídos. E Neemias, quando soube dessa situação, ele chorou, meus amados. Ele pranteou, como se fosse um luto pela cidade de Jerusalém. Porque Neemias, pessoal, era copeiro do rei Artaxerxes, Artaxerxes. Ai, meu Deus. Então, e ele, pessoal, porque o copeiro era como se fosse, como se fosse mesmo uma pessoa pública, uma pessoa que estava muito próxima ao rei, como se fosse um secretário, tá ok? Então, eu digo como fosse secretário nos dias de hoje, se fosse dar, nomear a função de Neemias. Então, o que acontece? Eu estou falando isso aqui de introdução para que você entenda o propósito do livro, tá ok? Então, Neemias, ele sentiu um profundo, no coração dele, a perda. Por quê? Porque os pais, de Neemias moravam em Jerusalém, foram sepultados em Jerusalém. E ele pediu para que o rei, ele orou a Deus para falar com o rei, para que deixasse ele ir para Jerusalém, para restaurar os muros de Jerusalém, reedificar a casa do Senhor, o culto à casa do Senhor. Então, os 5 primeiros capítulos aqui de Neemias, vai falar sobre isso, pessoal. Tá ok? Então, ele pediu cartas ao rei, que quando ele fosse passar, sair, do palácio para chegar até Jerusalém, ele precisava de cartas para falar com outros povos na caminhada, porque para liberar a passagem dele. Tudo isso Neemias ficou preocupado, pessoal. Ficou atento. Tá ok? Então, você que está acompanhando aqui comigo, se você não estiver lendo ainda, não chegou em Neemias ainda, não se preocupe, tá bom? Volte onde você estava. Não pule etapas, porque você não vai conseguir entender a Bíblia simples, entender de uma forma suave e tranquila, tá bom? Então, quando ele chega em Jerusalém, que ele olha as portas queimadas, os muros derribados,
ele chorou amargamente. E é isso que eu digo, pessoal, digo sempre aqui com vocês, digo com as pessoas que estão ao meu redor. Jerusalém é uma cidade onde a presença de Deus sempre está constante. É uma redundância, mas está ali constante, pessoal. Eu não conheço uma pessoa que vai a Jerusalém, que sobe a Jerusalém, a Sião, que não sente essa presença de Deus tão nítida, pessoal. Tá ok? Então, o que acontece? Pense aqui comigo, pessoal. De repente, agora ele vê a cidade onde Deus sempre estava presente, o templo sagrado, as ruas de Jerusalém, toda destruída. Então, ele chorou amargamente. E ele foi, pessoal, de uma forma, vamos pensar assim, meio oculta, porque o povo não sabia. Tá bom, pessoal? Né? Eu estou acompanhando aqui a leitura, não é? A passagem. O povo achou estranho a chegada de Neemias lá. Então, o que acontece? Ele, depois que ele olhou a cidade, viu tudo, mapeou a cidade, olhou todas as possibilidades de restaurar, como restaurar, aí sim ele vai, pessoal, e clama a Deus, e o povo ouviu a voz de Neemias. Olha que coisa linda, pessoal. Aqui já dá a primeira reflexão, não é, para a minha vida e para a sua vida. Para nós amarmos a casa do Senhor, a obra do Senhor. E isso faz muita diferença quando eu e você decidirmos. Eu sempre digo, né, eu uso as palavras do nosso líder, do nosso apóstolo, Amerivaldo, que tem pessoas que são definidas na igreja. É comum. Porém, nem todas elas estão definitivas. Então, eu e você precisamos estar definitivos naquilo que nós queremos. Tá ok? Então, pessoal, aqui Neemias está restaurando os muros de Jerusalém. Ele vai restaurar o templo sagrado. Ele vai chamar os levitas, os sacerdotes. E quando você estiver lendo aí, você vai ver as portas, cada um tinha um nome. Tá ok? A porta do vale, a porta do monturo, e assim vai, tá bom? A porta do peixe. Não vou falar todas aqui por causa do propósito do canal, tá bom? Para a gente não massacrar aqui a leitura bíblica, aqui no canal, não a leitura, perdão. Não massacrar aqui no canal as pessoas que querem entender a Bíblia de uma forma suave. Aqui é um resumo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então Neemias, ele sentiu esse profundo, né, no seu interior, esse sentimento de que a cidade onde ele soube que os pais, não é, os antepassados, recebiam a presença de Deus e de repente vê toda destruída, ele sentiu profundo arrependimento pela a situação que o povo, não é, causou. Lembra que eu falamos aqui o tempo todo, até agora, pessoal, vocês estão vendo, ora o pessoal servia a Deus, ora servia a outros deuses. Então, olha a situação de Neemias, a gente já sabia tudo o que estava acontecendo por causa do pecado do povo. Então, é isso que eu, mais uma vez aqui, eu deixo essa reflexão contigo, deixo esse entendimento. Quando a pessoa, o ser humano, se afasta dos caminhos do Senhor, que foi o caso aqui do povo, eles não estavam cumprindo as leis do Senhor, as leis de Deus, eles sofreram as consequências. Mas agora Neemias está lá diante do povo para restaurar o culto à casa do Senhor. Tá ok? Então, lógico, né? Você vai ver aí também, quando você estiver lendo, que quando ele começou o projeto, chamou as pessoas
chamou os judeus que estavam em Jerusalém ali para restaurar, ajudar a restaurar a cidade de Jerusalém, reedificar a cidade de Jerusalém. Vai haver pessoas, houve pessoas contra a obra do Senhor. Foi o caso de Sanbalate e Tobias. Se levantou contra. Olha que coisa terrível, pessoal. Mas é comum até os dias de hoje. Quando você está fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, servindo a casa do Senhor, servindo na casa do Senhor também, o que acontece? Infelizmente, vai haver pessoas querendo lutar contra você. Entendeu, meus amados? Então, pensa aqui comigo. Olha a situação de Neemias. Também não foi fácil, pessoal. Uma luta. Mas ele determinou, ele estava determinado. É assim que deve ser comigo e com você. Não desistir, pessoal. Não desista. Foi Deus que te chamou. Amém? Foi Deus que te levantou lá onde você está. Não mude, não volte ao passado para fazer as coisas antigas, pessoal, que eu e você podemos fazer, que fazíamos e podemos fazer no dia de hoje. Lute contra você mesmo. Lute contra seus inimigos. Às vezes não são pessoas que são os nossos inimigos. Até digo, reforço mais ainda. A maioria das vezes, nós somos os nossos próprios inimigos. Tá ok? Então, quando Neemias soube disso, pronto. Então, eu tenho esse entendimento, pessoal. Tá bom? Não está escrito assim, mas eu imagino, porque eu vivi, não é, por duas situações a construção da nossa igreja. Tá ok? O Tabernáculo Church aqui em Camaçari. Tá bom? Em Camaçari, apesar que eu não estou na sede, nesse momento que estou gravando aqui, mas eu acompanhei, pessoal. Presenciamos pessoas contra o projeto. Isso é comum. A gente não se abateu com isso, a gente partiu para cima. Nós partimos para cima. Como diz aqui o bom baiano. Não deixamos que as vozes inimigas, né, nos atrapalhassem. Pelo contrário, partimos para cima. E para a glória do Senhor, quando um dia você tiver a oportunidade de conhecer o Tabernáculo Church ao lado do Shopping Boulevard, aqui na cidade de Camaçari, você vai ver o que Deus fez, né, através, lógico, dos nossos líderes. Eles perseveraram, não recuaram, não ouviram as vozes dos inimigos. Tá ok? Me perdoe você que está assistindo aqui o vídeo, não é comum eu falar isso, mas é porque eu estou falando aqui na época de Neemias, que Neemias ficou, pessoal, irado. E ele levantou o povo, né, ergueu novamente e motivou o povo a construir, a reconstruir a casa do Senhor. Tá ok? Então, eu quero finalizar aqui, mais uma vez, o vídeo de hoje e deixando essa reflexão com você. Tá bom? Que você reflita, que você pense, pare. Chame pessoas que estão decididas, estão definitivas, não só definidas, mas que estão definitivas a ajudar a casa do Senhor. Os Sanbalates e os Tobias vão fugir da sua vida, da sua casa, quem sabe até da sua família, mas o Senhor dos exércitos, ele vai à sua frente nessa batalha e você vai sair vencedor, vencedora, para a glória do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe tua vida, fortaleça o canal aí, se inscreva, ajude a compartilhar, porque você ouviu essa palavra, recebeu, mas pode ter pessoas, amigas suas, amigos, que precisam, né, conhecer a Bíblia de uma forma simples.
Tá ok? Deus abençoe. E até amanhã. Estaremos juntos. Mesmo com olheiras. Deus abençoe.